Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar a leitura do artigo do Pearson. Tá difícil, gente. Agora que a gente tá ali, agora que a gente passou de 3 folhas, mas não tá tão longe, é porque tem muito apêndice, né? Tem muito apêndice. Ok. Mas antes de começar, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado na Federal do Ceará e agora estou num doutorado em desgaste de borracha, que eu mudei a ordem, por isso que eu tô meio estranho. Vim fazer um doutorado aqui na Universidade de Brecha, mas antes disso eu também fiz uma laurea magistrale em engenharia automotiva na Universidade de Modena, onde eu fui também aluno da Dallara Academy. Ok, seus pífios? Vamos começar. No vídeo passado a gente parou no tópico sliding friction, que significa atrito de deslizamento, e é quando o Pearson tá ali arregaçando na teoria da elasticidade, assumindo um material elástico isotrópico, certo? Conforme a gente vê aí na figura, né, que eu desenhei. E aí a gente parou nessa equação, que é a equação é uma equação do deslocamento em função do vetor posição, que é o vetor x, né? O vetor x ele é em negrito, então sempre desenho um pouco mais assim, que é basicamente esse vetorzinho aí que me diz a posição superficial, certo? Temos que é o nosso vetor onda, certo? Se eu não me engano, que só quero confirmar o valor de Q. Se eu não me engano, é 2π sobre lambda. Está aqui. Q é basicamente QL vezes a magnificação, que é o quão próximo, a escala que eu estou observando. Essa escala é macro, essa escala é micro, né? Estou observando bem de perto, né? É como se eu estivesse dando um zoom, né? E QL é o que? 2π sobre L, que é o lado a dimensão lateral do corpo que está em deslizamento sobre a superfície rugosa, né? Então, partindo daqui, o Pearson está tentando chegar numa forma de definir o coeficiente de atrito. E pelo deslocamento e a teoria da elasticidade, ele pode usar isso para encontrar a tensão de atrito, né? E ele parte do deslocamento. Então vamos lá. Ele me deu essa equação, certo? Aí, considerando que o do vetor x em função do tempo igual ao u do mesmo vetor x menos vetor velocidade
eu desenho aqui um pouco em negrito também, vezes o tempo, certo? Então, considerando isso, eu posso atualizar essa forma da equação do deslocamento para o temos aqui o nosso vetor wave vector ômega, certo? Isso vai ser igual a 1 sobre 2π ao cubo vezes a integral. Integral de quê? Derivada segunda do deslocamento x vezes a derivada temporal vezes vetor u, o deslocamento, né? O vetor x, o vetor velocidade, o tempo, fecha parênteses. E aí eu tenho a minha exponencial, que está menos i vezes q vezes x, né? O vetor onda, o vetor posição, menos velocidade angular vezes o tempo. Não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é basicamente uma Fourier, né? Isso aqui, no fim, vai resultar em uma equação mais simples, que é um delta de ômega menos Q, e o vetor onda, então negrito, vezes o vetor velocidade, então negrito também, vezes o mesmo deslocamento U, né, em função do vetor onda, certo? Esse deslocamento U, esse vetor deslocamento em função do vetor onda, ele é dado por um sobre 2π ao quadrado vezes a integral de derivada segunda do deslocamento vezes deslocamento, vetor deslocamento aqui em função do vetor x vezes a exponencial de menos i vezes o q, wave vector, vezes o vetor x. Beleza, então chegamos a essas duas equações aqui, certo? Agora vamos lidar como a gente quer chegar no coeficiente de atrito. A gente tem que descobrir algumas coisas. Então tem o deslocamento, força. Eu tenho ali energia. Vamos falar agora do atrito de cisalhamento causado pelo próprio... a tensão de cisalhamento causada pelo próprio atrito, certo? Então, se sigma F, certo, é um atrito de cisalhamento, né? É a tensão de cisalhamento devido ao atrito a minha energia dissipada em um determinado tempo pode ser dada em função desse estresse, dessa tensão. Então,
em um tempo T0. Então a energia dissipada em um tempo T0 vai ser ΔE igual a sigma F vezes A0 vezes V vezes T0, certo? A0 é minha área superficial, certo? V, minha velocidade. T0 é um tempo específico no qual eu tenho um certo período, certo? Que vai definir o meu período de operação, certo? Mas existem outras formas de definir a energia dissipada, porque como eu acho que eu comentei nos vídeos anteriores, a gente pode pegar a energia dissipada com o deslocamento também, né? E eu posso escrevê-la de um outro formato, que é o que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, ΔE pode ser dado pela integral de d ao quadrado x d ao quadrado. Se falar de novo, ΔE é a integral da derivada segunda de x, né, posição, vezes a derivada temporal, vezes o vetor u, porém ponto, né? Então a taxa com que esse deslocamento varia, certo? Velocidade, certo? O sigma, minha tensão que causa essa dissipação de energia, certo? Isso tudo vai me dar 2π ao cubo vezes a integral da derivada segunda de Q, certo? O Q é igual a QL vezes zeta, magnificação, vezes o d ômega, entre parênteses menos i, vezes ômega. Então fecha parênteses, porque tem menos. E aí, isso tudo multiplica o vetor posição em função do vetor onda, então em negrito, Qzinho em negrito, em função de ômega, que é a frequência. E aí eu tenho o meu vetor estresse, né? Então eu tenho menos Q, menos o vetor onda, em função. Então, meu vetor estresse é em função da negativo do vetor onda e da frequência. Fecha parênteses. A gente sabe que ômega é meu vetor velocidade vezes o vetor onda, certo? Posso também definir assim, mas no caso dessa equação aqui, certo? Aí eu vou puxar uma equação que a gente definiu no vídeo passado. Essa equação é o meu deslocamento U no vetor na direção Z. Bom, basicamente é o deslocamento vertical temos ali um corpo com uma determinada carga normal, né? Então sendo comprimido contra a superfície. Então eu vou ter que o Z em função
do vetor onda e da frequência, como a gente definiu no vídeo passado, é mzz vezes q ômega. Isso também é vezes o estresse causado na direção vertical, então em função do vetor onda e da frequência, certo? Beleza. A gente vai usar essa equação na equação 11. A gente vai usar essa equação do UZ e a equação dada aqui em cima por... que a gente definiu ali em cima. U, né? Aqui em negrito. Q em negrito, ômega é igual a delta ômega menos Q em negrito, né? Vetor onda vezes a velocidade, vetor velocidade, fecha parênteses, vezes o vetor deslocamento, vezes Q, vetor onda, fecha parênteses. A gente vai aqui, ó, fazer nova definição. Mas além dessa definição, vamos escrever que, abre colchete, o termo delta em função de ômega menos vetor onda vezes vetor velocidade linear, isso tudo ao quadrado, é igual ao nosso tempo t0 sobre 2π vezes delta, de novo, ômega menos Q vezes V. Esses dois últimos, vetorial, por isso que está escrito em negrito. Certo? Sabendo disso, dessas três equações e dessa última definição, a energia dissipada será dada por delta E igual 2π ao quadrado vezes o T0. Aí a gente vai iniciar uma integral derivada segunda de Q vezes menos I vezes ômega, frequência, abre colchete, aí eu tenho um termo M, aqui eu ia dar um nome para esse M. Vocês acreditam que eu já esqueci de muita coisa? Minha memória não é muito boa. Ok. Então temos MZZ, certo? Vezes menos Q, sendo esse o vetor onda, então em negrito, menos a frequência. Na verdade não é vezes. MZZ é em função de menos do negativo do vetor onda e do negativo da frequência. Fecha colchete. E isso tudo é um inverso. Então, elevado a menos 1. Vezes com sinal x, certo? Ou seja, é uma multiplicação vetorial, certo? Logo,
temos aqui o vetor U na direção Z. Não é vetor não, só o Z mesmo. U na direção Z do vetor onda, em função do vetor onda, vezes U, o mesmo U na direção menos, na direção Z, em função do negativo do vetor onda, certo? Agora, temos duas funções, temos duas expressões diferentes para a dissipação de energia devido ao atrito. E isso basicamente, isso aqui vai nos permitir, vamos colocar elas próximas uma da outra, certo? Vamos pegar aqui, botar aqui uma setinha, copy, paste. Vamos pegar essa daqui, vamos apagar essa parte. Vocês estão lembrados de que eu disse que a gente está atrás da tensão causada pelo atrito, certo? Tensão de cisalhamento causada pelo atrito, certo? Então, veja que eu tenho um termo de tensão aqui. Aí eu vou pegar esta outra equação para energia dissipada que a gente achou. Copy, paste, aqui perto. Percebe-se que nós já temos uma forma de encontrar o atrito de cisalhamento. Então, basicamente, o que ele fez foi usar duas definições diferentes para obter de energia, para obter uma que depende do deslocamento e outra que está mais relacionada à tensão, ao estresse superficial, né? Causado pelo atrito, e a gente vai igualar as duas. E igualando as duas, porque elas devem ser iguais, a minha tensão será a seguinte. Então, temos que sigma Z será igual ao quociente de 2π ao quadrado, velocidade vezes A0, área nominal, certo? Se o sólido é um quadrado, a área nominal é um quadrado. Abre integral, derivada segunda de Q, vezes menos I, vezes a frequência. Aí eu vou abrir aquele cochete onde tem MZZ, em função do negativo do vetor onda e o negativo da frequência. Fecha cochete. A menos 1. Vezes. Aí aqui, aquele termo ali, o Z, Q, vezes o Z menos Q, ele vai entrar como um parênteses angular. Quando eu tenho esse parênteses angular, é que o termo dentro, que são os mesmos, o Z, vezes o Z de menos Q, eles são o quê? Eles são termos que são feitas a média, que é o que a gente chama de ensemble average, que é o quê? A média dentro da área, certo?
dentro da área de uma superfície que é estatisticamente invariável. Certo? Ok. Agora, vamos observar aqui. Aqui eu tenho 2π, V, A0, ok. Tenho o Q, ok. Eu tenho um MZZ, que a gente já viu na aula passada, ele depende dos termos S, Q e PT, certo? Então, não tem muito o que falar sobre eles. Mas, eu tenho no fim, o termo das médias, da média da área, dentro da área superficial. Esses termos, eu vou tentar chegar até o coeficiente de atrito hoje, porque, bom, enfim, quase meia hora já. Esse termo é o Z, certo? O Z de quê? O Z de quê? Certo? Que a gente tem ali. Só que, se eu pegar, se meu UZ do vetor X, meu UZ do vetor X, certo? Então, negrito, é o H0, certo? Vezes o cosseno de Q0 vezes X vezes o cosseno de Q0 vezes Y, certo? Se eu tenho esse valor para o Z, se eu colocar Q, eu vou obter da seguinte forma. O Z do vetor onda é H0 sobre 4, abre colchete, delta Q de X menos Q0 mais delta Q de X mais Q0, fecha colchete, parênteses, certo? Vezes, e aqui, de novo, multiplicação vetorial, certo? Então, abre colchete, é o delta vezes QY menos Q0 mais delta QY mais Q0, certo? Isso tudo só substituindo pelo Q, certo? Que é o vetor onda, certo?
Ok. A gente também sabe, que eu até defini antes, que ômega, frequência, pode ser dada por V vezes Q. Só que o nosso deslocamento, considerando o nosso deslocamento no eixo X, conforme o desenho, né, o nosso esquemático, certo? Eu vou dizer que esse Q é QX, certo? Então, aquele termo, cadê o termo? Que eu escrevi em azul. O termo que eu escrevi em azul lá em cima, ele era, abre o colchete, do delta vezes, vezes Q menos, opa, peraí, fazer direito, vetor onda menos vetor onda zero, nominal, fecha parênteses, isso aqui tudo ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a uma área. Na verdade, vai ser igual a uma expressão, que é, primeiro, área nominal a zero, certo? 2π ao quadrado. Isso aqui vezes delta de vetor onda menos vetor onda nominal. Aí eu boto um parênteses, um colchetezinho aqui. Por quê? Porque ele botou assim, certo? Então eu tenho aqui duas definições, certo? Que serão adaptadas juntamente com o Z na equação do estresse superficial devido ao atrito. Quando eu colocar isso tudo lá, vai dar um catatal de fórmula que no fim vai me entregar que o estresse devido ao atrito, friction, certo? Será menos I vezes 1/8. Temos H0 ao quadrado e a gente vai já descobrir o que é esse H0. Mas está relacionado à altura das asperidades. O Q0, mas esse Q0 ele não é o vetor onda, certo? Abre parênteses. Dentro o meu colchete com MZZ em função de Q0. Q0 e menos Q0 vezes a velocidade. Isso tudo menos 1, certo? Só que eu vou ter uma outra. Menos MZZ em função de Q0 e agora Q0 V, ou seja, positivo, o outro era negativo. E aí fecha o colchete. Perfeito. Fecha parênteses, certo? Vou basicamente ter uma soma. No fim, o meu sigma F, no fim não, porque ainda não chegou no fim, mas perto do fim, sigma F igual a 1/4
de H0 ao quadrado, Q0. Cadê o termo I? Que é o termo imaginário, complexo do cálculo. Ele já vai entrar aqui. Termo imaginário de MZZ em função de Q0, em função de Q0, em função de Q0 vezes V, fecha parênteses, isso tudo a menos 1. O que é isso, no fim das contas? O meu estresse superficial de atrito, ele vai ser aproximadamente igual a 1/8 de H0 vezes Q0 ao quadrado, vezes o imaginário de a imagem, né, do módulo de Joven, módulo de Young, módulo de elasticidade, em função de Q0V, ou seja, frequência, 1 menos o que? Poisson ao quadrado. A razão de Poisson ao quadrado. Certo? Então, se a gente vê aqui, qual é o termo bom aqui da coisa? É esse aqui, ó. Esse é o termo que a gente tem que prestar atenção. Certo? Q0V. Por quê? Porque é ele que está variando aqui. Certo? Até deixar aqui em vermelho para ficar destacado. Certo? O que é que isso significa? Q0 é o meu vetor onda. Certo? Q0 é em função de QL zeta. Mas só que numa condição... Porra, como é que escreve a buceta desse zeta? Porra, desaprendi. Pronto. Certo? Só que numa condição nominal. Certo? O H0, ele é o que? Ele está relacionado à altura das asperidades. Então, isso significa que no atrito, as propriedades da superfície, da rugosidade da superfície, elas têm um grande impacto, certo? Na tensão superficial, depois na energia dissipada, certo? Se a gente pegar isso aqui considerando isso para superfícies aleatoriamente rugosas, certo? O que é superfícies aleatoriamente rugosas? Eu vou ter componentes que variam. As minhas componentes que descrevem
as asperidades, como a altura que a gente viu aqui, o vetor onda com a magnificação, o QL, eles vão variar. Então isso significa que o Z vertical, né, componente vertical, ela vai ser o H em função do vetor X, certo? Que é um vetor XY, ou seja, a posição ao longo da superfície. Se essa borracha se deforma de modo a acompanhar todas as asperidades, isso quer dizer certo? Em um material que se deforma preenchendo as asperidades, isso quer dizer que o meu UZ ele vai ser praticamente o H de X, né? O H do vetor posição, certo? E aí eu vou substituir isso na equação ali acima, não nessa que eu cheguei por último, mas nessa daqui. Eu vou substituir aqui nessa equação. Ok. Copy. Paste. Vamos trazer para cá, certo? Então, aplicando essas condições aqui nessa equação, nós vamos ter que a minha tensão devido ao atrito será menos o I 2π ao quadrado a zero, a área nominal, a integral derivada segunda de Q vezes Qx. Por quê? Porque estamos nos deslocando no eixo X. H de Q, certo? Do vetor onda, vezes o H do negativo do vetor onda. Fecha parênteses. E fecha o nosso parênteses angular, que significa a média dentro da área. Vezes, abre o colchete, o termo MZZ do negativo, em função do negativo do vetor onda e do negativo de Qx vezes V. Basicamente, a frequência, né? Certo? Vamos agora seguir para a definição desta média, assumindo que a média do H é igual a zero dentro da área de contato, né? Então nós vamos ter que a média de H, o Q, vezes H menos o vetor onda negativo, certo? Isso tudo vai ser igual a
vai ser igual a zero. 2π à quarta. A integral da derivada segunda, só que agora é de x, de h do vetor x, vezes h de zero. E fecha o parente angular. Parênteses angular, vezes a exponencial de menos i, vezes o vetor onda, vezes o vetor posição. Isso aqui vai ser basicamente equivalente a área nominal vezes 2π, isso tudo ao quadrado, vezes c de Q. C de Q, que é o que? Power Spectral Density, certo? Então, como esse termo considerando que o termo, a média de h de x e h de x', sendo esses x o vetor, certo? Depende somente de x menos x', certo? Os dois vetores são vetores em condições diferentes, certo? Então, a minha densidade espectral, ela vai ser dada por C, que igual a 1 sobre 2π ao quadrado vezes a integral da derivada segunda de x vezes a média de h do vetor posição em função do vetor posição, h0, e o exponencial, termo exponencial de i vezes vetor onda vezes vetor posição. Essa é a nossa densidade espectral. O que é a densidade espectral? É basicamente a medida de rugosidade da superfície. É ela que é o parâmetro, esse é o parâmetro usado para dizer se a qualidade de rugosidade da minha superfície. No geral, se C aumenta, o coeficiente de atrito aumenta.
Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar nesse ponto, porque aqui a gente chegou no Power Spectral Density e também porque eu tô um pouco cansado. Mas no próximo vídeo a gente vai entrar na parte que a gente explica a relação. A gente vai continuar isso aqui, porque a gente vai chegar no atrito. Finalmente vamos chegar no atrito. Estamos só a 2 equações do atrito, certo? Mas o ponto é que a gente vai explicar a variação do Power Spectral Density com o Q, que é muito importante. E aí ele vai considerar 3 superfícies. Mas a gente vai ver isso no próximo vídeo. Oh meu Deus, quer cair no chão, tablet. Aí cai no chão, aí não quer dar garantia. Qual é a página? Página 3886. 846, imbecil. Bom, é isso. Paramos aqui, ou seja, a gente veio ali derivando do deslocamento, certo? Pegamos duas condições, duas definições diferentes de energia, uma usando o estresse e a outra usando o deslocamento, certo? E chegamos aonde? Chegamos numa equação para o estresse, que a gente descobriu que a rugosidade da superfície, ela tem um parâmetro, ela tem uma importância. Basicamente ela domina a equação, porque eu tenho H0, que é a minha altura, e o Q, que ele está em função ali da minha escala de aproximação, né? E a gente tem isso dentro do termo imagem do módulo de complexo sobre 1 menos o quadrado do Poisson. Então, ou seja, a propriedade do material variando em função de uma frequência que depende da asperidade da superfície, né? Que é o que eu já falei nos outros vídeos, que o quê? Que o atrito, ele vai depender da superfície, porque a borracha reage à superfície de acordo com a frequência. Frequência de quê? Frequência com que as asperidades deslizam contra as asperidades da borracha, gerando oscilações internas, dissipando uma energia interna, que é essa energia que a gente viu hoje, certo? Difícil de entender, você não entendeu nada, eu também não entendi nada, mas com esse resuminho aqui, dá para você falar um monte de besteira no jantar e passar de inteligentão. Até o próximo vídeo.